Bom, boa tarde, pessoal. Mudei meu ambiente aqui para fazer o vídeo. E demorei também um pouco para fazer essa aula, porque eu tive um problema com o meu notebook. Aí agora encontrei um outro notebook e vamos dar continuidade então. Vocês vão lembrar que eu estava falando de população brasileira, né? E acabamos entrando ali na parte de divisão racial da população. Ao longo dos dias aí eu recebi uma dúvida bastante interessante da Tatiana sobre a diferença entre raça e etnia. Ela dizia o seguinte, que uma professora dela indicou que o termo raça, né, a ideia do conceito de raça, já era ultrapassada e já não se podia mais falar em raça, porque a sociedade é uma só, os seres humanos são um só, e então não existe raça, né? Não tem como dividir. Bom, eu procurei, para fazer as aulas, eu sempre pego artigos e vou montando a aula, né? Então, eu e todos os professores, tá? Então as aulas funcionam assim. E aí, tentando esclarecer a dúvida dela, eu fui encontrando outros artigos e tal. Eu vou passar para vocês um artigo que é bem interessante, ele não é difícil, tá? A leitura é um artigo acadêmico, ele é bem tranquilo de se ler. E aí eu vou colocar para vocês, é de um professor lá da USP, um professor, eu não sei como se fala, mas ele é naturalizado brasileiro, mas ele é do Congo, e hoje ele é professor da USP, ele está bem velhinho, mas assim, ele escreve muito bem e aborda questões bem interessantes como essa da raça e etnia, do racismo e tal. Bom, em um artigo, que não é o desse professor, eu li um outro artigo antes, ele aponta assim, aquilo que é o mais usual, que a raça está ligada aos valores fenótipos, do fenótipo, né, das características físicas, e a diferenciação, né, a hierarquização dessas diferenças, e a etnia está ligada a não só esses valores, mas também a cultura, a língua, a religião e tudo mais, né? Também esse artigo eu acho que eu passei para vocês, mas posso disponibilizar para vocês também no grupo, tá? E assim, além disso, a ideia de raça, ela é mencionada no levantamento do IBGE, então ela é utilizada, tá? Então é importante que se diga isso, ela é utilizada, então é importante também saber, né, por que isso aparece, em que sentido isso aparece, né? Bom, no artigo do professor Munanga, que é o sobrenome dele, ele observa que a raça ela origina ali do campo da botânica e da zoologia, tá? E depois ela é aplicada ao campo das populações, né? Então, a princípio, a ideia ali de raça ela é para diferenciar, para qualificar, né? Não os seres humanos, mas as plantas, os animais. Então, você tinha ali um conceito de raça, né? Das flores, enfim, das plantas, dos animais. E você fazia uma hierarquização, você fazia uma classificação. Para quê? Para você estudar as diferenças e tal. E isso foi transportado à sociedade, né? E o professor, ele faz uma ressalva, olha, não há problema nenhum em diferenciar os seres humanos, né? Analisar as diferenças, as observações. Isso ele está falando do início da ciência ali, né? Depois do iluminismo, a partir do iluminismo para frente, em que dos métodos de aprendizagem, de análise, de fundamentação da ciência, o iluminismo vai romper ali com a igreja, né, com as crenças, vai começar a ter pressupostos científicos, ou seja, de observação e tal. Então, era a observação, então se observava que existia uma diferença entre povos que estavam no continente americano e povos que estavam na Europa, entre povos que estavam na Ásia, percebia-se uma diferença.
e uma certa, vamos dizer, uma homogeneidade, uma certa semelhança de traços, né? Então, o professor ele é bem claro em falar isso. Olha, não existia problema em classificar, em fazer classificações, em perceber que aquilo existiam diferenças e classificar aquelas diferenças e os povos, né? Isso é natural do ser humano, né? De classificar, né? Ele até dá um exemplo, quem nunca brincando assim, classificou as coisas, né? Separou por formato, por cor e tal. Só que ele fala, tem um problema, que essa classificação ela foi levada para a sociedade, mas já não como forma só de classificação, mas forma de hierarquização e de dominação. E aí é que está o problema. E ele fala que o primeiro exemplo disso foi na França, né, que existia ali uma classificação dos povos francos, né? Na França tinha os francos e os gaoleses. E aí os francos eram os nobres, os gaoleses a plebe. Então, assim, já se dizia que os francos eles se colocavam como melhores que os gaoleses, através dessa diferenciação de raças, né? Os gaoleses a plebe, os francos os nobres, né? Enfim, vou seguindo aqui no meu roteiro aqui. No fim das contas, com o avanço da ciência, e foi se percebendo que o conceito de raça realmente ele não é válido, ele é ultrapassado, ele não tem base científica, ou seja, não tem como se provar. Por quê? A genética foi avançando, né? Quando falou avanço da ciência, foi ali no avanço da genética, né? Nesse caso, especificamente. A genética avançou e foi se percebendo que os seres humanos têm, assim, uma cadeia genética muito diferente, muito diversa, com uma mistura muito grande, em que é possível, inclusive, achar semelhança entre um senegalês e um norueguês. Muito mais do que um senegalês e um angolano, por exemplo, que estão no mesmo continente. Geneticamente, o senegalês é muito parecido com o norueguês e em outros países também, né? Existe uma semelhança muito grande, que não quer dizer nada, sabe? Então, o conceito de raça, ele perde o sentido aí, né, com o avanço da genética. Só que aí o Munanga entra aí já no tópico do racismo, né? O que é o racismo? O racismo ele vai beber daquilo que eu disse, da hierarquização, porque passou ali nos primórdios da ciência, começou a não só se classificar, mas também hierarquizar, classificar para dominar, para dizer que existiam raças melhores que as outras, né? E assim, entendendo-se que raça era um conceito científico, e aí já dissemos, de científico não tem nada. Então, o racismo está fundado que a diferenciação, ele associa as raças ao avanço moral, psicológico, intelectual, ou seja, ele associa a raças características psicológicas, intelectuais e tal. Bom, deixa eu só ajeitar aqui meu roteiro para eu continuar. Pronto. Bom, e aí ele tem uma passagem bem interessante que ele fala, olha, o racismo e as teorias que justificam o racismo, elas não caem do céu. E elas têm origens bíblicas até, né? E ele cita ali que em uma passagem da Bíblia, o Noé, né? Ele tem uma passagem que ele tem 3 filhos, né? O Jafé, Sem e Cã, né? Sendo o Jafé ancestral da raça branca, o Sem ancestral da raça amarela e o Cã ancestral da raça negra. Na passagem bíblica, acho que é em Gênesis, que ele cita, aparece, o Cã faz não uma piada, mas uma fala de mau gosto, desrespeito ao pai dele, né? E aí, quando Noé acorda, ele amaldiçoa o Cã, que é o ancestral da raça negra, dizendo que os filhos dele serão os últimos filhos de escravos, uma coisa nesse sentido. Tá, então,
só dando essa passagem para dizer, olha, o racismo ele tem raízes bem antigas, né? A outra origem é a que eu já disse, né? A outra origem é a da associação com essa classificação. Então não só se classificava, como se classificava para dominar. Então tem uma classificação que ela está embebida de um conteúdo ideológico, né? Ideológico no sentido de ter poder sobre e de dominar, né, um povo. Bom, e uma ressalva, o racismo ele parte da ideia de raça, que já vimos, ela não tem sentido científico mais, né? A genética já prova o contrário, já prova a invalidade do conceito de raça. E o racismo tem uma associação que ela é uma associação ideológica, né? Uma associação ideológica e que está ligada à associação de fatores intelectuais, né, morais. Então tem no artigo dele, eu vou passar aqui para vocês, tem passagens bem interessantes em que autores aí do século XIX descrevem a raça amarela, tem tais traços físicos e associa, tipo a preguiça, coisas desse tipo, que ele mesmo falou, eu não sei de onde veio essas definições, não sei por que indicaram isso, com base em que evidenciaram essas características. Bom, e é isso. E aí tem o uso do conceito etnia e raça. O professor, ele diz que, olha, não utilizar o termo raça é um debate, né? Porque o que aconteceu? Já ele pontua, os estudiosos continuam utilizando o termo raça, não num sentido mais biológico, mas dizendo que é o seguinte, olha, o termo raça ele foi utilizado para hierarquizar a sociedade, para dominá-la e para perpetuar o racismo. Se a gente não utilizar, se a gente não entender essa estrutura social construída ao entorno desse termo, que apesar de não ter validade científica, se a gente não utilizar esse termo, a gente não vai entender as raízes do racismo. E ele fala, olha, o termo etnia foi utilizado, é um termo politicamente correto para substituir o termo raça. Só que ele fala, nenhum nem outro resolve o problema do racismo, né? Ele fala que o termo raça ele é utilizado para perpetuar o racismo clássico, que é esse de hierarquizar, né, de associar características morais a características físicas. E a etnia, ele fala, olha, é um termo para maquiar, é o novo racismo. E aí, no final do artigo dele, ele propõe algumas, não tem um termo, mas ele fala, olha, eu utilizo tais termos nos meus textos, mas ele entende que é um debate e tal. Mas estou esclarecendo aqui para vocês entenderem que é um debate, existe um debate acerca desses temas. Realmente, raça, a professora da Thalita não estava errada. O termo raça ele é invalidado cientificamente. Só que ao entorno dele existe um debate social, né? Então, assim, existe um debate acadêmico que fala, olha, não tem como eu parar de usar raça, porque raça sempre foi utilizada de um modo a hierarquizar e dominar a sociedade, dominar as raças que construíram, né? Então a gente tem que utilizar para entender. Enfim, é um debate. O artigo eu vou passar para vocês, né? E é um artigo interessante, até porque esse é um tema bem interessante, porque dificilmente não vai cair uma questão, tá? Em Enem e tal, talvez até no tema de redação. Então, é um debate interessante, que eu acho importante vocês estarem por dentro. Tá bom? Agora vamos passar para os outros passos. Seria importante vocês baterem esses dados com
o da aula passada, né, com a distribuição populacional brasileira segundo a raça, né? Mais uma vez, o termo raça, pelo IBGE, ele é utilizado, ele é classificado, né, no Brasil como branco, negro, pardo, amarelo, indígena. Então, é a classificação brasileira. Outros países têm outras classificações, tá bom? Bom, vamos lá. Nesse gráfico aí, o que a gente tem? É um gráfico na questão profissional, né, do trabalho, no mercado de trabalho. E aí, basta a gente ler ali os dados. É um gráfico bem atual, é de 2019, é um levantamento feito ali com base em dados do IBGE pelo Instituto Locomotiva, que tem vários dados interessantes. Em que o salário, o primeiro dado de salário do homem branco, né, ele é quase o dobro do salário do homem negro, né? E aí também faz o levantamento em relação ao curso superior, né, o curso superior ali para o homem não negro, né, ele utiliza esse termo, é de R$7 mil aproximadamente, enquanto de um homem negro de R$4.800. E ele faz essa mesma pergunta para as mulheres, tem uma diferença também importante ali. Além da diferença de gênero, né, não é nosso tema, mas também nos dados ele fica evidente, é uma diferença de renda, se pegar ali a diferença de mulheres negras com ensino superior para um homem não negro com ensino superior, é mais do dobro, né? E aí você tem outros dados que foi uma pergunta feita, né? Foi uma pergunta feita ali segundo pessoas não negras, né? Quem tem mais oportunidade de estudo? Então essas pessoas não negras, elas responderam que quem tem mais oportunidade de estudo no Brasil são os brancos, né? 55% dos perguntados afirmaram são os brancos, né? 42 responderam que ambos e uma minoria ali, os negros. E essa mesma pergunta foi feita para pessoas negras, né? E aí tem um percentual um pouco maior, ou seja, chegou-se para uma pessoa negra e perguntou, olha, quem tem mais oportunidade de estudo no Brasil? Brancos e negros, ou seja, ambos, ou os negros? E eles responderam, a maioria também respondeu, os brancos têm mais oportunidade de estudo. No mercado de trabalho, essa tendência se repete, um pouco maior, né? E assim, atestando a realidade, né? Essas perguntas, elas são de percepções, né, das pessoas. E elas são confiáveis, tá, pessoal? São institutos, essas fontes que eu peguei, elas são fontes confiáveis. Então, assim, são resultados, sim, do espelho da sociedade brasileira, né? Esses dados representam a percepção da sociedade brasileira, tá? E aí a gente vai ali para uma outra tabela de um artigo que eu peguei, vou colocar aqui em cima. É um artigo interessante também, vale a pena ler, que fala mais sobre políticas afirmativas, né, necessidade de políticas afirmativas. E aí ele vai relacionando ali deixa eu aproximar aqui no meu roteiro, a distribuição dos estudantes segundo a cor. Ele fez um levantamento. É um dado um pouco desatualizado, mas é interessante perceber que esse dado ele é de 2001, tá? Então ele é anterior à política de cotas, tá? E aí a gente vai ver ali dados bem alarmantes, né? Por exemplo, pegaram ali dados da UFRJ, né? Distribuição dos estudantes segundo a cor na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, desculpa. Percebeu que 76% é branco, 20% é negro, 1,6% amarelo, né? Amarelo a gente são os orientais, né? Geralmente filhos de população imigrante japonesa, chinesa, oriental, né? No termo que a gente entende, né? Coreanos, enfim. 1,3% indígena, e aí dá o total, né? A porcentagem
de negros no estado também. Ele faz é interessante porque ela faz essa referência. Olha, então, o estado tem quase metade da população negra e da maioria que está na UFRJ, que é uma universidade pública de excelência, é branca. E aí ele faz o dado ali do déficit, né? Na Federal do Paraná, você tem 86% dos estudantes brancos. Isso em 2001, tá, pessoal? Esse cenário ele muda com as cotas. Depois eu tenho um outro gráfico ali. Tá certo, porque ali no Paraná a porcentagem de negros no estado é menor, né? E você tem na Federal do Maranhão também. E ali na Federal do Maranhão você percebe que tem 47% também de alunos brancos, sendo que 73% do estado é composto por população negra. Bom, não vou ler tudo, mas assim, a tônica da tabela é essa, né? Em 2001 você tem uma concentração muito grande de estudantes brancos nas universidades públicas do Brasil, né? E de sucesso, né, no vestibular de 2000, no anos 2000, tá, no anos 2000 não tinha Enem para entrar em universidade, tá, era um contexto diferente. Mas aí é um gráfico que faz uma associação com a classe também, né, econômica, é um nível socioeconômico da população. Bom, e essa tabela ela mostra o seguinte, né, que a classe socioeconômica ela interfere muito no sucesso do candidato que presta o vestibular, né? Por quê? Por motivos que a gente já sabe, né? Por acesso a material, por acesso a uma educação estruturada desde o começo, né? Até uma preparação desde o começo. Então, é lógico que é um gráfico que dá uma tendência, tá? Quer dizer que é regra, tá bom? Então, tem variações, tá? Mais um outro dado aqui que eu peguei, que é a comparação ali a proporção de pessoas de 25 ou mais de idade, 25 anos ou mais de idade no ensino superior concluído, né? E aí faz uma comparação entre 99 e 2009. E aí é interessante perceber que na população branca, esse gráfico é do IBGE também, tá? Você tem uma proporção muito grande ali da população branca, tanto em 99 quanto em 2009, aumenta, né? Aumenta bastante. População branca que concluiu o ensino superior, né? Só que também é interessante a gente perceber que ali em 2009 também tem um aumento da população preta e parda com conclusão de ensino superior. Então existe uma tendência, né? Existe um aumento em relação ao ano de 99, tá? São bastante dados, tá, pessoal, que eu peguei aqui, mas acho importante, sim, vocês parem o vídeo, olhem, dê uma analisada, porque eu faço isso também. É importante vocês se acostumarem com os gráficos, porque com os gráficos e a forma de ler esses números, né? E aqui uma comparação, né, da população que estava cursando, já tinha terminado a graduação em 2018 por raça, né, barra cor. É uma dificuldade, vocês percebem que sempre que utiliza o termo raça, tem uma dificuldade, e o professor da USP ele cita isso. Ele fala, existe uma confusão muito grande, existe um receio de se usar esses termos, né? Então a própria pesquisa ela coloca raça barra cor, né? Então a gente vai percebendo essas variantes. Então aí é um gráfico comparativo de ano após ano, né, de 2016, 17, 18, a gente percebe que aumenta levemente ali o número de pretos e pardos que concluíram ou estavam cursando o ensino superior. Eu não encontrei uma tabela que eu
uma boa assim, para mostrar para vocês, que relaciona isso, esse aumento às cotas nas universidades públicas. Tá? Mas achei reportagens também, posto aqui, coloco aqui para vocês verem, que como o sistema de cotas ele muda o perfil dos estudantes nas universidades públicas. Estou falando cotas, mas também tem outras políticas afirmativas, elas mudaram o perfil das universidades públicas, né? Por exemplo, na universidade que eu estudei, que eu fiz a graduação, foi a Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Eu percebi ao longo dos anos que a quantidade de alunos de escolas públicas, por exemplo, aumentou muito, né, nessa universidade. Então, assim, existe uma série de mudanças de políticas públicas e um impacto no perfil do estudante da universidade pública, né? Hoje mesmo dentro da USP, a gente sabe, a maioria ainda é branca e tal, mas existe uma mudança já perceptível no perfil de estudantes de determinados cursos. Eu acho que eu vou ficar por aqui, é um assunto denso, mas também não quero fazer um vídeo tão longo, tá? Tão maçante para vocês. Talvez eu tenha pulado alguma coisa, e aí vocês me perguntem, me procurem. E é isso, pessoal. Bons estudos, me procurem, tá certo?